A graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 35 do livro de Jeremias, que tem 52 capítulos. Veremos hoje os recabitas como exemplo de fidelidade. Abre aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia. Se preferir, entre em nosso blog site. Jamais desista, que você vai encontrar o texto escrito dessa narrativa. Estamos na 14ª parte da nossa divisão proposta de 18 delas, seguindo a estruturação e seguindo os comentários da Bíblia de Estudo de Genebra para fazermos as nossas reflexões. Estamos vendo as transgressões e julgamentos representativos em continuação. Começamos lá no capítulo 34. Vimos que vários acontecimentos selecionados retratavam os tipos de pedaço, ou os tipos de pecado que transtornavam Judá, e que nesses capítulos estaremos vendo que há cenas representativas da rejeição da palavra do Senhor que levaram ao julgamento final de Judá. Também tínhamos feito a divisão proposta e estamos vendo a parte B agora, que é o julgamento por ficarem aquém do exemplo dos recabitas. Veremos nesse capítulo o julgamento de Judá por ficarem aquém do exemplo dos recabitas. O profeta condena os judaítas por não seguirem o exemplo de fidelidade dos recabitas. Aconteceu nos dias do rei Jeoiaquim, filho do grande reformador Josias, rei de Judá, que a palavra do Senhor, como de costume, veio a Jeremias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores, que estamos aí transmitindo essa palavra. O Deus do universo, que conhece todos os homens e sabe o que cada um faz, enviou Jeremias à casa dos recabitas. A maior parte do que se sabe sobre eles se encontra nesse capítulo. Ao que parece, era uma tribo nômade, com uma relação de parentesco próxima aos queneus. 1 Crônicas 2,55. Sua fidelidade contrasta nitidamente com a falta dessa qualidade entre os filhos de Abraão. A orientação de Deus a Jeremias era para os levarem à casa do Senhor, a uma das câmaras, as quais eram usadas como depósitos, e dentro dela era para oferecer vinho para os recabitas. Jeremias, o profeta, tomou Azanias, filho de Jeremias. Jeremias era um nome comum naquela época, filho de Abazínias, e ele tomou alguns deles com seus irmãos e filhos e os introduziu na casa do Senhor, em local bem específico na câmara dos filhos de Amã, filho de Gigdarias, homem de Deus, designação comum de um profeta, a qual estava junto à câmara dos príncipes que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e ali diante deles colocou taças cheias de vinhos e copos à vontade. Em seguida vem o convite efusivo de Jeremias em obediência ao Senhor aos recabitas. Bebei vinho, verso de número 5. Fique à vontade, olha aí as taças, o vinho borbulante, cheiroso. Saboreie, beba vinho, bebei. Naquele momento eles responderam sem titubear a Jeremias que não beberia o vinho e explicou por quê. O voto feito por Jonadab, filho de Recabe, consagrou seus descendentes a um estilo de vida nômade caracterizado por habitações temporárias e abstenção de vinho. Um compromisso assumido voluntariamente, não uma exigência da lei mosaica. Semelhante, portanto, a um voto nazireu. Estas eram as duas firmes resoluções, como fez Jonatas Edwards com as suas resoluções. Essas eram duas apenas. E como fiz também em meu livro As Minhas Firmes Resoluções. Isaías 26:3 nos diz que Deus conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia no Senhor. Também temos em Daniel um exemplo de firmeza de resolução. Lembram-se? Ao decidir-se não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel 1, verso 8. Deus honra quando você honra os seus compromissos, principalmente com ele, o Senhor. Também explicou por que estavam ali, em Jerusalém, uma vez que estavam fugindo dos babilônios e dos sírios. Deus se agradou deles e os usou para, por meio deles, levar uma palavra profética aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Deus estava mesmo indignado por causa deles, uma vez que aqueles eram infiéis a seu pai
Jonadab, e eles totalmente fiéis a Deus. Deus não somente os advertiu, como também enviou de tempos em tempos homens de Deus, seus profetas, para anunciarem o tempo de converterem dos seus maus caminhos, de se emendarem das suas más ações, para não servirem a outros deles, a fim de que pudessem habitar para sempre a terra que ele estava dando a eles. Mas simplesmente não deram atenção ao que ele falava. Seria por isso que Deus iria trazer mesmo todo o mal que intentava contra eles, pois que falou, mas não ouviram, clamou, mas não responderam. A palavra do Senhor, da parte do Senhor, que veio a Jeremias, verso 1 do versículo 35, nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei do Judá, dizendo, verso 2, vá à casa dos recabitas e fala com eles. Introduze eles na casa do Senhor em uma das câmaras e lhes oferece vinho a beber. Esse é o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 19, encerrando o capítulo 35, diz, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Quanto aos recabitas, sim. Quanto aos fiéis, a recompensa. Obedeceram ao seu pai e por isso nunca mais faltaria a Jonadab, filho de Recabe, quem assistisse ao Senhor da parte deles. Reparando em 33, do verso 17 ao 18, vemos que nunca mais faltará a Davi, nem aos sacerdotes, quem se assente como rei no trono da casa de Israel, e quem o sirva no sacerdócio dos levitas para assisti-lo diante dele para sempre. Seria de se esperar que uma promessa desse tipo fosse feita para um rei, ou mesmo para sacerdotes, mas não para os recabitas, um grupo praticamente desconhecido. Ela é usada aqui para contrastar, de modo agourento, com o que Jeoiaquim e a dinastia davídica histórica poderiam esperar. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 36, onde veremos o rei Jeoiaquim desesperado, tentando de todas as formas anular as palavras proféticas. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog e site, onde você vai, o jamaisdesista.com.br, onde tem a parte escrita de toda essa narrativa, com ilustrações, gráficos, tabelas, referências. Conheça também nossa loja virtual no centro de Taguatinga. Nós temos muito material disponível para todo o Brasil, para atender muita gente. Às 8h30, Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, com às 8h30, todas as manhãs na rádio web Os Semeadores, radio.ossemeadores.com. E às 15 horas do sábado, o Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, com Palavra de Vida do pastor Johnny Ramos. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.